Eu vou dizer pra vocês que eu não costumo ficar muito impactado com livros. Eu gosto de ler o que os autores descrevem, as cenas de puro pavor, ou até mesmo a forma como eles conduzem essa narrativa. Só que eu não sou o tipo de pessoa que fica enjoado ou apavorado lendo. Na maioria das vezes. Tendo dito isso, Saboroso Cadáver revirou meu estômago mais do que qualquer outra coisa que eu li, assisti ou ouvi esse ano. E por incrível que pareça, isso é um elogio. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu vou conduzir vocês para um açougue só com carne de primeira. Aqui vocês vão escolher sua carne, seu filé, seu bifinho para preparar um delicioso jantar. E pode ficar tranquilo, porque aqui a gente só trabalha com carne humana selecionada. Pois bem, recentemente a Dark Side Books me mandou esse livrinho aqui, Saboroso Cadáver, da Argentina, Agustina Basterrica. E essa foi uma das leituras mais traumáticas que eu tive esse ano, e eu tô hoje aqui para contar para vocês o que eu achei. Mas antes da gente experimentar um delicioso bife de fígado humano, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Agustina Basterrica é uma autora argentina que nasceu em 1974 em Buenos Aires. Ela se formou em artes pela Universidade de Buenos Aires e desde então se tornou uma das grandes promessas da literatura de horror argentina, publicando livros como Matar a Laninha e também a antologia de contos Antes del Encuentro Feroz. Em 2017 ela lançou Cadáver Exquisito, ou Saboroso Cadáver, e desde então esse livro foi muito premiado. Em 2017, no próprio ano de publicação, ele acabou recebendo o prêmio Clarim Novela, e em 2020, quando ele foi traduzido para o inglês e publicado nos Estados Unidos, ele também acabou recebendo o prêmio de melhor romance no Ladies of Horror Fiction Awards. Eu não li nada da Agostina nem antes e nem depois desse livro, mas eu dei as minhas pesquisas e eu vi que ela está seguindo muito bem a lógica do horror latino-americano, que tem ficado cada vez mais famoso e mais popular graças a nomes como a Mariana Enríquez e também a Leila Guerriero. Ou seja, ela traduz muito dos medos sociais e políticos da realidade latino-americana para a ficção, ao mesmo tempo em que lida com um dos maiores tesouros da nossa literatura latina, que é justamente o realismo fantástico. Mas só para deixar claro, Saboroso Cadáver não é um livro que toca em realismo fantástico. Ele é uma distopia, vai por outros caminhos, enfim, vocês sabem do que eu estou dizendo. Aqui nesse livro, ela nos força a olhar para um mundo bem curioso, onde a carne dos animais se tornou venenosa e letal para os seres humanos. E a partir desse problema, a humanidade busca uma solução para fazer aquele churrasquinho no final de semana, né? Acontece que a alternativa que eles encontram é comer carne humana. Pois é. O livro nos guia então pelos olhos do Marcos, que é um cara que trabalha em um abatedouro e que precisa lidar com suas próprias crises existenciais e problemas familiares, mesmo em meio a toda essa matança. Ele tá separado da esposa já faz um tempo, desde que eles perderam um filho, e tenta ali seguir nesse mundo capitalista e corrupto, enquanto seu trabalho é basicamente preparar pessoas para o abate. Eventualmente, o Marcos acaba entrando em posse de uma mulher que seria sacrificada no abatedouro. E eu falo posse dessa maneira porque essa mulher acaba se tornando de fato uma propriedade dele, quase que um bem material. E aí a gente vai acompanhando a relação desses dois personagens enquanto ela vai ficando cada vez mais estranha. Bem, sinopse básica vocês sabem, e a partir daqui vai ter alguns spoilers. Como eu já disse lá na abertura, no começo do vídeo, Saboroso Cadáver foi um dos livros mais traumáticos e perturbadores que eu já li esse ano. E nem tanto pelo canibalismo aqui, isso é o de menos, eu juro pra vocês. Uma coisa que eu adorei na escrita da Agostina Basterrica é a forma como ela consegue criar esse tédio da vida industrial
sem que a leitura do próprio livro seja de fato tediosa. É um livro muito curtinho, como vocês podem ver, e ela aproveita muito bem o ritmo, ao mesmo tempo em que nos apresenta personagens que são completamente ambíguos e misteriosos. Você nunca sabe ao certo o que eles estão planejando, nem mesmo o próprio Marcos. Isso gerou um grande desconforto em mim, porque me fez refletir que a partir do momento em que a gente acha aceitável comer carne humana e transformar isso em um negócio milionário que enriquece muita gente, a gente pode pegar todo o nosso conceito de moral e de ética e simplesmente jogar pela janela. E, de certa forma, isso me fez compreender algumas das atitudes dos personagens. O próprio Marcos eu acho uma figura muito interessante, porque a Agostina escreve ele meio que focando nessa ideia de como é dura a vida na era do capitalismo tardio, ao mesmo tempo em que ele toma atitudes completamente repreensíveis. Em vários momentos eu me lembrei um pouco de Severance, ou Ruptura, aquela série do Apple TV Plus, que é uma mistura de comédia com suspense distópico sobre trabalhadores de uma firma que não fazem ideia do porquê que eles estão ali. E o Marcos, principalmente, me lembra muito essa atmosfera toda, porque você tem, ao longo do livro, vários e vários momentos de reflexão própria dele, onde ele se questiona por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. O conceito dessa doença, que acabou transformando a carne animal letal para o consumo humano, é deixado de lado propositalmente. A gente não tem muitas informações sobre aquilo, a gente nem sabe o que exatamente aconteceu, e isso acaba gerando um terreno muito fértil para que os personagens possam desenvolver teoria da conspiração. E se tem uma coisa que a gente que é brasileiro entende muito bem, é como a omissão do Estado e da mídia acabam favorecendo a criação dos boatos mais absurdos que você possa imaginar. Inclusive, cadê a dona Stephanie Germanotta? Ela já jogou a eleição brasileira aí no Tribunal de Haia? E outra coisa que conseguiu me deixar muito impactado aqui é a forma como a Agostina consegue criar um clima de total dessensibilização. As pessoas que vão ser sacrificadas e virar carne nem sequer são consideradas pessoas de fato. Elas são chamadas apenas de cabeças, e você vê que existem várias fazendas por aí que são responsáveis por criar essas pessoas até chegar na hora do abate. Isso, mais do que qualquer cena gráfica ou nojenta, foi o que mais me nojou aqui. Essa ideia de que um ser humano pode tratar outro como inferior, considerar ele menos que humano e usar isso como uma justificativa válida para cometer atos completamente hediondos. E você pode até pensar, ai Gustavo, mas isso é só um livro de ficção, jamais aconteceria no mundo real. Eu vou te parar aqui rapidinho e vou recomendar que você pegue qualquer livro de história que você tiver aí na sua casa e abre no capítulo da Segunda Guerra Mundial, principalmente na parte do Holocausto. Através da ficção e de uma narrativa que é quase fabular, a Agostina Basterrica consegue tecer críticas muito ferrenhas às experiências que a gente já teve enquanto humanidade. E não só isso, mas também há muita coisa que a gente vive atualmente. Eu li esse livro antes das eleições, na verdade já faz um bom tempinho, só que ele acabou ganhando um impacto diferente para mim depois dessa situação toda. Porque, bem, você vê patriotas por aí agindo como literais nazistas e tratando pessoas como inferiores apenas porque o mito deles não ganhou. Eu me perguntava o tempo todo sobre quanto tempo levaria para a gente chegar nesse estágio, nessa barbárie completa, a partir do momento em que você tira um dos principais pilares da humanidade, que é justamente a alimentação. E isso, aliás, ganha todo um outro contexto quando a gente para pensar que em julho desse ano o Brasil voltou para o mapa da fome. Eu não estou tentando enganar ninguém e dizer que eu tenho todas as respostas para esses questionamentos, porque isso é definitivamente algo que eu não sei dizer com certeza. Mas essas foram algumas das reflexões que esse livrinho aqui me trouxe. E é por isso que eu recomendo. Eu acho que é uma leitura muito interessante, muito válida e que enriquece os nossos debates cotidianos mais do que, sei lá, qualquer thread do Twitter. No mais, eu preciso dar um grande spoiler sobre esse livro, então se você quiser ler e não quer ter sua experiência arruinada, sai daqui rapidinho, vai lá ler e depois você volta. Quando o Marcos recebe essa cabeça para cuidar,
a gente vai vendo uma relação se desenvolvendo a partir dali e a gente até acha que vai virar um romance em algum momento. Você vê ele cuidando dessa pessoa com muito carinho, muito afeto, até o momento em que os dois vão lá e transam. E um detalhezinho é que as cabeças não sabem sequer se comunicar. Eles não são ensinados, eles não aprendem linguagem, e uma das primeiras coisas que os fazendeiros fazem com eles é justamente arrancar a língua, para que eles não possam falar entre si. E é curioso porque você também tem toda aquela ideia de que essas pessoas são marcadas com ferro quente, igual gado mesmo. Só que no fim a gente descobre que o Marcos é um monstro completo. Ele, na verdade, queria engravidar essa mulher para que ela pudesse ter um filho e ele pudesse matar ela depois e voltar com a esposa dele. Eles pudessem reatar, meio que substituindo o filho que eles perderam anteriormente. Eu acho essa reviravolta uma decisão tão ousada, tão maquiavélica da autora, porque para mim realmente me embrulhou completamente o estômago. Eu terminei esse livro aos prantos, ao mesmo tempo em que volta para aquele questionamento que eu fiz no começo do vídeo. A partir do momento que a gente pode comer carne humana livremente e torna isso um negócio, para que a gente precisa se apegar a qualquer limite moral? Enfim, eu gostei muito. Foi uma leitura muito pesada e eu considero ela um pouco indigesta, com perdão pelo trocadilho. Mas não é porque é ruim, de forma alguma. Eu só acho que a Agostina consegue potencializar todo esse impacto ao falar dessa sociedade e mostrar que dentro da gente, do leitor, também existe um lado podre que está esperando para sair, ao mínimo sinal de problema. Primeiramente, eu queria agradecer a Darkside Books por ter me mandado esse livro. A edição tá muito bonita, é daquele cuidado gráfico que a gente já conhece dos livros da Caveirinha, e eu adorei que eles me mandaram embalado como se fosse uma bandeja de carne. Eu, inclusive, já tirei foto pro Instagram e já postei faz um tempinho. Se você estiver interessado em comprar, eu vou deixar o link da loja oficial da Darkside aqui embaixo, porque lá vocês conseguem adquirir não só o livro, mas também uns marca-páginas, tudo naquele esquema muito lindo, muito dedicado da Darkside. E caso você já tenha a sua edição e já tenha lido, me diz aí nos comentários o que você achou de Saboroso Cadáver. Quais foram os medos que esse livro te despertou? E é claro, pedindo novamente, não esquece de dar aquela forcinha. Se você puder, curte esse vídeo, se inscreve no Fita Maldita e também compartilha esse canal com todo mundo que você conhece, que gosta de horror, que gosta de literatura, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Outra coisa que eu achei fascinante que eu esqueci de mencionar no vídeo é que eu acho muito intrigante como a Agostina Basterrica consegue dosar muito bem as críticas aqui sem transformar esse livro no manual definitivo do guia vegano. Inclusive, veganos, eu não tenho nada contra vocês. Eu, inclusive, tenho amigos que são.